Olá, hoje quarta-feira, 20 de abril, vamos aos destaques desta edição. Integração entre povos, tema do encontro do Conselho Estadual Parlamentar das Comunidades de Raízes e Culturas Estrangeiras. São Paulo é o único estado que oferece o Programa de Inclusão Social de Presos, a partir de agora no Jornal da Assembleia. O terceiro dia do primeiro Congresso Internacional de Contas Públicas, um evento realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, em conjunto com o Instituto Rui Barbosa e também com a Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu vou agora conversar ao vivo com a repórter Silvia Garcia, que se encontra neste momento lá no auditório Paulo Kobayashi. Tem mais informações para a gente, Silvia, lá. Olá, Sérgio, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todos que estão nos assistindo. Em época de crise, economia e saber lidar com o dinheiro é vital para que tenha uma boa administração de governo. Mas para falar melhor sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Ulisses Salles, que é um dos coordenadores aqui desse primeiro Congresso Internacional. Ulisses, acabei de dizer aqui, crise, orçamento e ainda com alguns surtos de dengue, H1N1, como é que se faz para fechar essa conta? Na realidade é uma dificuldade muito grande, só que de fato esses investimentos teriam que ser prévios. A gente já convive com a dengue no Brasil há muitos anos, então deveria ser vindo um investimento na prevenção e no combate à dengue de muitos anos. E agora que o mosquito do Aedes aegypti começou a transmitir chikungunya, zika, é que a preocupação maior do governo veio à tona, mas tem que se fazer um planejamento para que isso não aconteça de novo no futuro. E nisso a gente depende de advogados, administradores e contadores, que é basicamente isso que o Congresso está discutindo aqui, está palestrando aqui, né? Exatamente, esses são os principais profissionais. Mas quando você vai construir um hospital ou algum outro equipamento, você precisa do engenheiro. Quando você vai comprar medicamentos, você precisa do médico. Então, quer dizer, por isso que contas públicas é uma disciplina multidisciplinar, diversos profissionais envolvidos. É isso que a gente está discutindo aqui hoje. Eu tinha perguntado antes nos bastidores aqui, Sérgio, para o Ulisses, que na verdade o governo acaba não sendo um banco, como a gente imagina, né? O governo não tem dinheiro, ele administra um dinheiro. E aqui vocês até falaram aqui na palestra de hoje que a população acaba passando um cheque branco, assinando um cheque em branco para o governo. E aí a gente dá nas mãos dos nossos administradores públicos, né? Como consertar as contas que não estão fechando, ainda mais numa época de crise como a gente está vivendo agora. Ano passado a gente teve um orçamento de 207 bilhões de reais aqui para o estado de São Paulo. Sem um orçamento como esse, fecha a conta? É bastante difícil. Aí tem que haver cortes, tem que aumentar a eficiência do governo público, gastar naquilo que é necessário gastar e, enfim, verificar com todas as secretarias e todos os órgãos aonde que a gente consegue enxugar. E a crise também ajuda nisso. Porque se a gente conseguir enxugar e continuar, a gente encontra soluções. Haja vista o problema da água. A gente estava com um problema grande de água, uma crise hídrica, o governo chamou a população a participar dessa economia, a população de fato participou e agora a gente está vendo que nós conseguimos conviver com menos água. Então é isso que a gente está discutindo aqui, da mesma forma se faz com orçamento. Muito obrigada pelas suas informações, doutor Ulisses Salles, aqui um dos coordenadores deste congresso. E ele nos avisa aqui que esse congresso deve continuar, talvez não esse ano, mas já para o próximo, com alguns trabalhos aí previstos para 2017. Só lembrando que daqui a pouquinho esse painel, o quinto painel da manhã termina, por volta de meio-dia e meia, 1h, e aí tem uma pausa para o almoço a partir da 1h30 até as 4h30 da tarde tem o sexto e último painel. E você pode acompanhar também tudo ao vivo, online, em tempo real, pela web, al.sp.gov.br. Volto com você, Sérgio. Obrigado, Silvio. O Congresso continua aí hoje até o final da tarde, lá no auditório Paulo Kobayashi, aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Conselho Estadual Parlamentar das Comunidades Raízes e Culturas Estrangeiras promove a integração entre os povos. A antropóloga e socióloga Lúcia Barney foi a primeira convidada a participar do evento que vai ouvir mulheres que estão na diplomacia consular. Ela é esposa do cônsul de Israel e antes de assumir o consulado em São Paulo, o casal passou por períodos em Israel, Uruguai e a Costa do Marfim. Lúcia Barney fala sobre as relações socioeconômicas e questões locais em cada um desses países.
Esse é um encontro informal, é um bate-papo, mais que nada, em que eu pretendo expor um pouco dessas experiências que eu fui acumulando, em continentes distintos, entre a América Latina, o Oriente Médio, a África, enfim. É mais esse o clima de congraçamento, de confraternização, de expor e propor essa abertura ao outro. Essa é toda a ideia. O Conselho Estadual Parlamentar das Comunidades de Raízes e Culturas Estrangeiras conta com o apoio de mais de 20 comunidades, com participações constantes nos assuntos discutidos na Assembleia Legislativa. Pessoas que têm a capacidade de estar em várias comunidades e saber conviver bem. Vai ser uma lição, vamos aprender bastante, e se pudermos depois levar para outras comunidades essa experiência, eu acho que vai ser de bom grado. Bom, a exposição Água, Paisagem Alterada. A ideia da exposição surgiu por conta da crise hídrica. Cerca de 50 obras, entre pinturas, gravuras e desenhos, fazem parte dessa exposição, e eu vou conversar agora ao vivo com o repórter Jorge Machado, que se encontra neste momento no Centro Brasileiro Britânico, no bairro de Pinheiros. Jorge, olá. É isso mesmo, Sérgio. Exatamente agora, outono brasileiro, quando as chuvas ficam mais raras, mais escassas, uma boa reflexão sobre o tema água acontece aqui no Centro Brasileiro Britânico, na zona oeste de São Paulo, no bairro de Pinheiros, e eu vou conversar com a Soraya Batalha, que é produtora da exposição, exatamente em frente a uma tela de Patrícia Furlong, que traz muito verde, muita luz. Vamos falar um pouco sobre isso, Soraya, sobre o tema água e as obras aqui expostas. Sim, a contribuição dos artistas para criar essas discussões e sensibilizar o público para discutir mesmo o momento crítico que vivemos no ano passado, e agora começamos o novo momento, período das secas. Falando aqui da obra da Patrícia, é interessante saber que as pinturas são desenvolvidas sempre num espaço único e em momentos diferentes. Isso deve ser a tela, a janela da artista, porque ela mora em Cotia e ainda tem muita cobertura vegetal por lá, né? Sim, é o ateliê, e ela pinta no pleno espaço, e sempre o mesmo espaço circulando em momentos, então, períodos primavera, outono, verão. E é possível comparar, inclusive, a textura, a luz e a umidade. Vamos a mais uma obra que aqui também está exposta. Essa é de Ana Michaelis. A Ana tem um trabalho forte, um pouco com a individualidade de cada um. Então, mais uma vez, falando de um momento que mobiliza a todos e, ao mesmo tempo, falamos da individualidade de cada um representada aí nas ilhas. Nas ilhas, E esta água espelhada. Vamos mostrar também aqui uma obra de um artista convidado, um artista estrangeiro, que é essa daqui. Explica por que tanta, digamos assim, escuridão, e aridez. A inspiração para essa obra são ilhas irlandesas, ausentes total de vegetação. De quem é essa obra, James? James Concarrag, é o artista irlandês convidado pelo Grupo em Branco. Vamos mostrar mais obras do Grupo em Branco, inclusive, com outras telas aqui que mostram exatamente a questão da água e o olhar do artista aqui também, por que tanta aridez? O Celso Orsini tem uma escola já muito madura e trabalhando outros temas anteriormente, agora ele foca bastante na cor. E é interessante levantar a questão da cor com tanta figuração já, Então, nesse momento, a obra convida o público a buscar compreender o ponto de vista do artista. Vamos dar o serviço, falar até quando vai essa mostra? A mostra segue em pauta até o dia 30 de abril, no prédio Edifício Cultura Inglesa, Centro Brasileiro Britânico. Na sequência, itinerância para Porto Alegre,
inauguração em 7 de junho. O horário aqui das 10 às 19? O horário aqui das 10 às 19. Inclusive no feriado. Em feriado até às 16 horas. É bacana lembrar que em Porto Alegre acontece no MARGS, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, e a mesma exposição com o Grupo em Branco, composto por Adriana Rocha, Ana Michaelis, Celso Orsini, Cris Rocha e Patrícia Furlong. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Sérgio, é com você. Obrigado, Jorge. Pois é, a gente tem inclusive esse feriado agora aí. Vale a pena você ir conferir essa exposição lá no bairro do Pinheiros. E para atender determinação da Organização Mundial da Saúde, a vacina da gripe sofre todos os anos alterações, para se adequar aos vírus em circulação. A campanha de vacina deste ano aqui no estado foi antecipado e prioriza o grupo de risco e portadores de doenças crônicas. O assunto foi debatido no programa Em Discussão, apresentado pelo jornalista Mauro Friesman, aqui no Parlamento Paulista. O programa chamou a atenção para a diferença entre as vacinas que protegem contra os vários tipos de vírus de gripe em circulação. Toda vacina contra a influenza tem um H1N1, um H3N2 e um B, mas eles mudam de nome. O que não tem mudado de nome até então é o nosso velho conhecido H1N1, cepa pós-pandêmica de 2009. Temos também o tipo H3N2, que é um outro tipo de vírus influenza, que ele também pode mudar de nome. Na composição dessa vacina deste ano em especial, é o H3N2 A Hong Kong. De um modo geral, o nome ele é da cidade de onde foi isolado o vírus. E temos também, na vacina que utilizamos, uma vacina trivalente, um tipo B. Então, o B também é um outro tipo de vírus influenza. Então, são vários os tipos de vírus influenza. Os especialistas falaram sobre as complicações da gripe causada pelo vírus H1N1 nos chamados pacientes de risco, os que têm doenças crônicas. O grande problema são as gotículas que são expelidas pelo espirro, pela tosse, né? Que pode atingir diretamente as pessoas. A gente sabe que esse vírus ele tem um alcance até de 1,5 m, 2 metros, né? Então a pessoa quando tosse ou quando espirra pode contaminar outras pessoas. Então os cuidados que a população tem que ter é exatamente esse: evitar aglomerações, evitar quando tossir, colocar um lenço na frente da boca, evitar espirros, né? E quando alguém oferece uma situação como essa, procurar evitar o contato mais próximo. O Em Discussão Especial também destacou as medidas de controle que estão sendo adotadas nos prontos-socorros para evitar a transmissão do vírus H1N1 na espera por atendimento. Uma atuação nossa é exatamente alertar para isso. Se você não precisa ir no pronto-socorro, se você não tem uma urgência, principalmente nesse momento, não vá ao pronto-socorro. Por quê? Porque o pronto-socorro pode ser uma fonte de contaminação. Você faz uma pré-triagem na porta do pronto-socorro. E se o paciente ele tem uma suspeita, por exemplo, nós falamos aqui nesse programa de febre alta, fadiga, coriza e tudo isso aí. Se o paciente já tem isso, ele é um potencial suspeito. Ele já tem que ser dirigido para um lugar separado de quem chega lá com uma dor no pé. O paciente com febre alta já coloca a máscara, já higieniza mãos e já vai para um lugar separado. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, que é feriado de Tiradentes. Em São Paulo, com sol entre nuvens, a máxima chega a 30 graus. Campinas, tempo encoberto, a máxima deve chegar também aos 30 graus. São José dos Campos, a quinta-feira, com nebulosidade, faz calor, a máxima é de 31 graus. Já em Sorocaba, o tempo é com sol também, entre nuvens, hein? A temperatura alcança os 31 graus. Ribeirão Preto, a quinta-feira, será com sol entre nuvens. Os termômetros deverão marcar até 31 graus. Bom, São Paulo é o único estado que oferece o programa de inclusão social aos presos. Esse e outros assuntos já já. A segunda reunião da Comissão de Educação e Cultura tinha 53 itens na pauta.
Entre as propostas aprovadas está o projeto de lei 1362 de 2015, que institui o Programa Estadual de Doação de Livros Literários e Paradidáticos, o PED Livros, de autoria do deputado Enio Tato, do PT. Durante o encontro, os parlamentares buscaram um consenso sobre os requerimentos da pauta. O projeto não tinha nenhum projeto polêmico, projeto de deputado, que é natural. Isso correu naturalmente, como sempre ocorre. O problema é no que diz respeito ao papel fundamental do deputado, papel constitucional, um dever, uma obrigação de investigar o poder legislativo, o poder executivo estadual. A presidente da comissão, deputada Rita Passos, do PSD, avaliou o debate e expectativa das próximas reuniões. Os projetos de leis dos deputados foram dados encaminhamentos e foram votados. Na questão dos requerimentos, que houve de fato um tumulto. Já começou por um requerimento que foi apresentado pelo deputado Carlos Gianazzi, que de último momento apresentou, não tinham 24 horas antes dessa sessão, seria incluído na pauta se houvesse consenso. Não houve consenso e, obviamente, há uma confusão naquele momento. E depois pautamos, então, os requerimentos que já estavam em pauta, que já tinham sido distribuídos, já todo mundo já sabia que íamos falar sobre aqueles temas, e houve novamente uma discussão aqui de convocação, de convite, enfim. Mas eu fico otimista que na próxima sessão dê certo, dê quórum e a gente possa prosseguir. Bom, sessão solene no Parlamento Paulista presta homenagem à FUNAP, a fundação ligada à Secretaria de Administração Penitenciária que trabalha na ressocialização de presidiários. São Paulo é o único estado que oferece o programa de inclusão social de presos. 7.800 alunos por mês, 204 salas de aula, 374 turmas, certificação. Somente no último ano, 90 mil detentos receberam qualificação profissional para trabalhar no mercado. Há 30 anos, a FUNAP se encarrega disso. O objetivo é dar uma estrutura, uma condição melhor do preso se profissionalizar, do preso vir até aberto o seu caminho de reintegração na sociedade. O projeto De Olho no Futuro nasceu há 3 anos. O programa, liderado por Lúcia Casale e Fernando Gomes, proporciona atividades teórico-práticas que mudam o comportamento do presidiário. E eu me emociono muito, porque eu vejo todas as dificuldades que eles têm. Quer dizer, que a FUNAP tem aquilo que o deputado estava falando. Como é difícil você fazer com que as pessoas reconheçam o trabalho. A FUNAP faz um belo trabalho na educação, na cultura, na profissionalização, na assistência judiciária e na educação. É um trabalho que tenta fazer com que a pessoa, ou que busca fazer com que a pessoa não volte mais para o cárcere. A FUNAP, que recebeu o prêmio da Fundação Banco do Brasil, foi homenageada na sessão solene presidida pelo deputado e líder do governo, Cauê Macris. A FUNAP ela faz um trabalho muito importante de educação a cada um desses presos, integrando eles ao mercado de trabalho, dando oportunidades para que eles possam aprender concretamente qual um tipo de profissão e, com isso, conseguir voltar à sociedade, né, não tendo essa transgressão novamente. Lançada no Legislativo Paulista, a Frente Parlamentar em defesa das universidades públicas. Sob a coordenação do deputado Carlos Neder, do PT, foi lançada na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar em defesa das universidades públicas do Estado de São Paulo. Deputado Carlos Neder, o que falar da presença dos reitores das universidades, não só estaduais paulistas, mas também as federais, Fórum das Seis, alunos, né, os estudantes das universidades, nesta Frente Parlamentar? Olha, nós ficamos muito bem impressionados, praticamente todos os reitores vieram, seja das universidades federais, das estaduais que atuam em São Paulo. Tivemos uma grande participação de associações representativas de docentes, sindicatos de trabalhadores, representação de CENTE, de DCEs, os estudantes em geral, e isso nos anima a coordenar um trabalho que terá como vice-coordenador o deputado Carlos Gianazzi, e temos 30
30 deputados estaduais que aderiram a esta frente parlamentar. Uma frente que vai atuar durante 3 anos na atual legislatura, detalhando as expectativas da sociedade civil, dos próprios membros dessas universidades, em relação ao papel que o Estado, o poder público deve ter, seja no seu financiamento, nas condições adequadas de trabalho, ensino, pesquisa e extensão, inclusive no desenvolvimento de atividades culturais que favoreçam a permanência e a inclusão cada vez mais de trabalhadores egressos e estudantes egressos dessas escolas públicas. E São Paulo ainda tem um caráter muito elitista e nós esperamos que as universidades em São Paulo se abram cada vez mais à participação desses alunos egressos de escolas públicas. Por que o financiamento é tão crucial para a manutenção e crescimento das universidades? Primeiro porque essas universidades em São Paulo vêm tendo uma expansão importante e chegaram ao limite da sua capacidade de expandir sem que haja um aporte adicional de recursos. Segundo porque nós precisamos ter uma remuneração adequada desses docentes, na medida em que, junto com os trabalhadores, a gente observa uma evasão da mão de obra, uma dificuldade de preencher os cargos que vão ficando vagos, na medida em que a remuneração praticada hoje em São Paulo está aquém daquela observada em instituições federais e outras que disputam essas lideranças no mercado. E terceiro, porque nós precisamos ter mais acesso a recursos para que as pesquisas, a ciência e a produção de políticas públicas estejam à altura da expectativa da sociedade paulista, na medida em que nós queremos que essas universidades atuem no sentido de favorecer o desenvolvimento econômico e social do Estado na produção de políticas públicas, e para isso elas precisam estar adequadamente organizadas, com os seus quadros técnicos, docentes, devidamente formados e em condição de colaborar com o poder público para que São Paulo alcance um novo momento do seu desenvolvimento. Muito obrigado, parabéns e sucesso, deputado Carlos Neder. E a próxima agenda de trabalho da Frente Parlamentar já está marcada. Vai ser na quarta-feira, dia 4 de maio, a partir das 10 horas da manhã, no plenário Tiradentes. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos, tempo bom, com nuvens, faz calor. A máxima chega aos 31 graus. São José do Rio Preto, a quinta-feira, terá tempo encoberto. Faz calor também, máxima de 32 graus. Mogi das Cruzes, dia com sol entre nuvens. A temperatura deve bater aí os 30 graus. Piracicaba, quinta-feira, será de tempo encoberto. Faz calor, os termômetros devem bater os 32 graus. Restaurante que funciona aqui na Assembleia Legislativa é aberto a toda a população. Você vai ver em instantes. No Por Dentro da Política Especial, a possibilidade do Brasil ser um possível alvo do terrorismo internacional foi tema debatido no programa. Na gravação do Por Dentro da Política Especial, o professor e cientista político Reni Ozzy Coquier falou sobre terrorismo e comentou a possibilidade de o Brasil, que vai sediar os Jogos Olímpicos em agosto, se tornar alvo de ataques terroristas. O terrorismo é um fenômeno mundial hoje e o Brasil é sim um alvo, porque o terrorismo ele busca uma plataforma, uma plateia, um palco. E o Brasil vai ser o palco de atenção do mundo, o maior evento esportivo do planeta. Então, independente do Brasil conviver em paz, os povos, as religiões, nós temos um problema e esse problema é grave. O terrorismo não faz distinção, esse terrorismo que está aí global, atacando o mundo inteiro, todos os continentes têm sido alvos e vítimas desses ataques. O Brasil tem que estar preocupado, tem que estar atento e colocar isso na prioridade da agenda, da pauta de segurança do país, porque o assunto é grave, sério. Bateu aquela fome?
Pois é, uma opção é o restaurante que funciona aqui na Assembleia Legislativa e que é aberto a toda a população. E agora o cardápio vai ter novidades, veja aí. Agora, quem quiser tomar um cafezinho à tarde na Lesp pode ir até o restaurante. Mas não é só um cafezinho, não. Das 15h30 até as 20h30, quem passar por aqui vai poder experimentar lanches gourmet, tortas salgadas, doces e caldos. Colocar algumas preparações diferentes aí, uns lanches gourmet, que são fabricados pelo próprio restaurante, e uma tapioca recheada, e trabalhar nessa linha assim, de lanche rápido e bem valor nutritivo legal, né? Que seja interessante para todos. O almoço continua de segunda a sexta, tem de tudo um pouco. A gente tem a refeição a quilo, temos à la carte, temos comida japonesa, temos massa, né, que você escolhe os ingredientes, ela é preparada na hora. Temos o grill também, que é só a carne grelhada com acompanhamento ali de vinagrete, farofa, que você pode complementar com uma salada, né? É uma boa pedida para o almoço, né? Enfim, também para você tomar um cafezinho, né? Que também começa na parte da tarde, a partir das 3h30 da tarde. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Franca com sol entre nuvens. A máxima chega a 31 graus. Bauru, a quinta-feira terá tempo com sol. Faz calor, hein? Temperatura máxima chega aos 32 graus. Limeira, tempo com sol entre nuvens, máxima de 31 graus. Marília, a quinta-feira será com tempo que faz sol, né? Um tempo aqui em Marília. E a máxima vai chegar aos 32 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal tel.sp.gov.br. A gente volta amanhã a partir do meio-dia. Até lá.